Fala, amiguinho! Vamos terminar aquele desenho então? Falta só metade agora, né? A gente fez totalmente a metade, seguindo quadradinho por quadradinho no processo de cópia da quadrícula de Dürer, né? E faltam apenas 10 faixas aí pra gente terminar o nosso desenho. Então, bora botar a mão na massa de novo. Pega a sua folhinha novamente, né? Que folhinha? Você vai procurar pegar esta folhinha aqui que a gente estava trabalhando. Ok? Essa folhinha aqui. Lembra que a gente parou na fileira do J e faltam 10 fileiras para a gente terminar o nosso desenho. Beleza? Cadê o nosso modelo? Tá aqui, ó. Estava aberto a faixa do J, né? Vamos cobrir então a faixa do J. Vamos cobrir a faixa do J. Beleza? Agora vamos descobrir a faixa seguinte, a faixa do K. Mais uma vez, temos quadradinhos pretos inteiros? Temos o quadradinho aqui no K, no primeiro, né? E no final, o 14 apenas, ó. Porque o 13 já tem bastante detalhe, o 2 já começa detalhe aqui, né? Então, quadradinhos escuros somente nas extremidades. Vamos lá? Então, deixa eu arrastar para cá. Posicionar o meu desenho um pouco mais para cá. Isso, aí a gente tem ele todinho aqui. Então, ó, primeiro quadradinho então é escuro. E o último totalmente escuro também. Beleza? Agora vamos seguir quadradinho por quadradinho. Segundo quadradinho aqui, o que eu tenho de detalhe nele? Eu tenho o contorno do rosto e tem uma pontinha de nada, um pedacinho ridículo da boca aqui, ó. Então, ó, esse contorno do rosto, ele vai entrando até mais ou menos a metade do quadrado. Ele vai entrando aqui, ó, morre aqui, né? E no cantinho aqui eu tenho um pedacinho de nada da boca. Só. Por quê? Porque o resto é sombra aqui fora. Ok? Vamos para o outro lado? Ó, 13. O 13 ali do outro lado. O que ele tem? Agora tem bastante detalhe, né? Ele tem um formato que segue mais ou menos a partir daqui, criando uma faixa branca a partir daquele cantinho que ele já tinha um detalhe, né? Até o meio aqui, mais ou menos. E eu tenho um pouquinho de sombra aqui, um pouquinho de sombra desse lado e bastante sombra do lado de fora. Beleza. 13. Vamos para o 12. O 12 eu tenho uma grande faixa branca aqui rodeada de sombra dos dois lados, né? Então no 12 eu tenho uma sombra estreita desse lado e eu tenho uma que se liga com essa partezinha aqui, né? Tudo isso aqui é escuro. Beleza. Vamos para o 11. O 11 tem uma grande faixa branca com um detalhezinho de sombra em cada lado, né? Então, tem um detalhezinho de sombra de nada deste lado. Tem um detalhezinho de sombra do outro, que não cobre ele todo, ele pega só daqui para cima. E aqui no meio essa linha ela dá um pulo e vira um pontinho. Não é isso? Vamos voltar lá para o outro lado, que a gente ficou com medo de fazer a boca. O que a gente tem no terceiro quadradinho? Cuidado, né? O terceiro quadradinho eu tenho uma parte reta que desce em direção ao canto. Como é que, ó?
segue reto, desce para o canto. Segue reto, desce para o canto. Então, ó, vamos lá. Como é que é? Ali onde morreu, né? Ó. Segue reto, um pedacinho de nada e desce para o canto. Ó, segue reto até aqui e desce para o canto. O que mais que eu tenho nesse quadradinho? Eu tenho a parte de baixo do meu nariz, que tá toda cheia de sombra. Certo? Quadradinho número 4. Eu tenho uma pontinha aqui do nariz e aqui embaixo não tem nada. Você vê que a boca morreu exatamente no cantinho? Ó, do quadradinho inteiro é só esse pedacinho aqui. Do quadradinho inteiro é só esse pedacinho aqui que é uma sombra, né? Então vai lá, ó. Continua a sombrazinha ali. O que mais que nós temos? Quadradinho número 5 tem um pouquinho de sombreado só no canto, que se conecta com a sombra do quadradinho 6 aqui, né? E mais uma vez, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10 são tudo sombra. Mas a sombra é igual, ó, ela é mais escura aqui e aqui ela faz uma curvinha, como se fosse a orelha da moça, né? Ó. A orelha da moça está em qual fileira? Está na fileira 8. Fileira 8. Então vamos marcar isso aí, ó. Fileira 8, eu tenho uma curva, né? Que morre ali e desce reto aqui, sendo que eu vou ter uma sombra de uma tonalidade mais clara desse lado, e desse lado eu vou ter uma sombra um pouco mais escura. Se o seu lápis HB não fizer essa sombra mais escura, você pode vir com 6B? Pode vir com 6B. Porque aí você não precisa nem apertar o seu lápis, né? Já vou aproveitar e vou dar uma sujadinha aqui em cima, que é para meio que igualar, né? Ó. Beleza? Conta comigo quantas linhas a gente desenhou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Poucas linhas. Eu não estou me preocupando com o rosto, eu estou me preocupando com cada pedacinho pequeno. Aí a gente consegue fazer o desenho. Ok? Continuemos. Cobre. E vamos para a linha L agora. Linha L. Tirar. Tirei. E vamos lá. O que nós temos de detalhe aqui na linha L? Primeiro quadradinho preto. Último quadradinho preto. Você vê que o padrão mantém, né? Então vamos lá. Primeiro do L totalmente escuro. E o último do L ali no canto, totalmente escuro. O resto tudo tem detalhes e é o que a gente vai desenhar. Não se preocupe com partes. Ah, eu não vou saber fazer a boca. Esquece que tem boca ali. Vamos olhar para o quadradinho. Quadradinho 2. Tem algum detalhe desenhado no quadradinho 2? Não, o quadradinho 2 só tem o contorno do rosto, mais nada. Só tem o contorno do rosto aqui, ó. Só uma linha que começa ali onde morre e vai até quase o cantinho. Então, ó, ela vem aqui e vai até quase o cantinho. E todo o lado de fora ali é
sombra, amiguinho. Todo esse lado de fora é sombra. Beleza? Vamos pro final. Vamos pro final aqui, ó. No 13. No 13 eu tenho uma faixa grande branca e uma pontinha branca ali, né? Então vamos lá, ó. Uma faixa grande branca que morre aqui no meio. E uma pontinha de nada. Todo o resto é o quê? Todo o resto é sombra desse lado e sombra do lado de fora. Quadradinho 12. Tem uma grande faixa branca com sombra de um lado e sombra do outro. Eu tenho uma grande faixa branca com sombra de um lado e sombra do outro. E essa faixa branca ela vai até quase o finalzinho aqui do quadradinho, até quase a ponta. Quadradinho 11, eu tenho uma enorme faixa branca aqui, uma tripinha escura aqui e uma outra partezinha escura ali. Então é uma partezinha escura nessa ponta e essa faixa que desce quase como uma linha aqui. Só. Veja bem, aqui ó, dois quadradinhos totalmente escuros, né? E aqui eu já começo a ter detalhes de desenho. Então, ó, inclusive essa tonalidade está bem parecida com a de lá de fora. Então, se você quiser fazer esses dois quadradinhos com 6B, faça com 6B. O 10 e o 9, então, eles estão totalmente escuros. Lembra que no 8 em cima a gente fez um pedaço da orelha? Então aqui vai ser um pedaço do brinco, né? O que a gente enxerga do brinco aqui? A gente vê o formato do brinco inteiro? Não. A gente enxerga só um pequeno brilho que não chega a ocupar mais que a metade do espaço aqui, né? Ó, curvazinha aqui, né? Ou seja, ele pega um formato mais ou menos assim, ó, né? Não é isso? E aí a volta dele toda não é escura? Pois é, a volta dele toda é escura. Olha lá. Aqui a gente já tem um contorno do rosto, né? Ó, começa no canto e morre mais ou menos aqui no meio. Vamos fazer isso? Começa no canto e morre aqui mais ou menos no meio, né? Contorno do rosto. Até onde tem sombra suave aqui, ó. Tem sombra no 7, tem sombra no 6, tem sombra no 5, e a sombra no 5 não ocupa tudo, né? Ela vai ocupar mais ou menos até a metade aqui. Então, ó, no 5 a sombra ocupa até mais ou menos a metade. Então eu posso vir aqui e fazer a sombra de leve até o 5. E essa metadezinha aqui é a sombra mais escura, lembra disso? Percebe que eu deixei a parte mais difícil para o final? Ó, o quadradinho 3 é o que tem mais detalhes. Esquece o 3, vamos pro 4. O 4 é uma pontinha de nada aqui, ó, uma pontinha de nada. No 4 eu tenho uma pontinha de nada, ó, tipo um triângulozinho, né? Na altura desse triângulo, ó, segue reto até aqui e sobe a linha. Como é que é, ó? Na altura desse triângulo, segue reto até o meio
e sobe em direção ao canto, não é isso? Ah, mas tem um detalhe. Tem. Então, ó, pinta aqui o detalhe mais escuro para fazer o cantinho. E em cima dessa linha eu tenho uma pequena curva que fecha para lá, ó. Não é? Beleza? Agora falta a parte de baixo. A parte de baixo é uma curvinha, né? Começo e final mais ou menos na mesma altura, e aqui eu desço a linha, né? O começo e o final mais ou menos na mesma altura, e eu desço a linha ali, ó. Pronto. Temos sombra? Temos um pouquinho de sombra aqui por cima e um pouquinho aqui por baixo. Temos um pouquinho de sombra por aqui e um pouquinho de sombra aqui por baixo. Esqueci de algum detalhe importante no L? Nenhum, né? Vamos subir um pouquinho essa imagem. Porque a gente está se aproximando do final. Beleza. Deixa o computador renderizar aí. Beleza. Vamos cobrir. Vamos cobrir. E eu vou destampar agora a faixa do M. Na faixa do M, ó, primeiro e segundo quadradinho totalmente escuro, só uma pontinha de nada branca ali no canto, né? E o último continua inteiro fechado, só uma pontinha de nada aqui no canto também, não é? Então, ó, uma pontinha de nada nesse cantinho e uma pontinha de nada naquele cantinho ali, né? E tudo que tem aqui para fora é escuro. Todo quadradinho, exceto aquela pontinha, é escuro. Não se desespere, vamos um quadrado por vez. O terceiro quadradinho aqui, ó. A partir daquela pontinha, eu desço uma curva até quase o final. Até quase o final, meu. Então, ó, a partir dessa ponta até quase o final ali, né? Eu faço uma curva que vem para cá. Até quase o final. Beleza. E todo lado de fora é escuro. Próximo quadradinho, quarto quadradinho, ó. Essa linha aqui é baixa, que ela começa a subir de novo. Então ela segue mais ou menos reta, sobe só um tantinho de nada aqui. Ela segue mais ou menos reta, não vai estar na mesma altura, vai estar um pouquinho só mais acima, né? Ó. Um tantinho assim acima. E ela tá toda escura embaixo? Sim, Fábio, ela está toda escura embaixo. Vai lá e preenche toda essa parte escura de baixo. Né? Próximo quadradinho, essa linha continua até o meio e eu tenho um detalhezinho escuro morrendo aqui. Essa linha continua até o meio do quadrado ali, ó, até o meio do quadrado, e essa parte escura morre aqui, não é? Próximo quadradinho, ali tinha morrido no meio, ele vai subir até o canto, ó. A linha vai subir até o canto. Daqui do meio, ela vai subir até o canto. Uia! Você nem reparou, né, amiguinho? Mas você acabou de desenhar o rosto inteiro da mulher. Temos sombra? Temos um pouquinho de sombra aqui por cima, que vai ficando suave e morrendo ali. A parte de baixo tem sombra? Tem sombra aqui, uma sombra um pouquinho mais escura, mas que não ocupa tudo não.
né? Tem que dar um pouquinho mais escuro, senão a gente não enxerga o formato do rosto certinho ali. Beleza? Próximo quadradinho. O próximo quadradinho, ele é inteiro escuro? Não, ele tem uma faixa branca aqui embaixo. Ele tem uma faixa branca aqui embaixo que sobe inclinada aqui, ó. Né? E aí, tudo que está aqui dentro é sombra. Próximo quadradinho. Opa, eu tenho a outra ponta aqui do brinco, né? Embaixo. Tem uma ponta do brinco aqui embaixo e essa linha que continua subindo. Então, ó, eu tenho uma linha que continua subindo até aqui. E eu tenho a parte de baixo do brinco clara ali, né? Todo o resto é sombra. Próximo quadradinho. Aquela linha que está subindo, ela continua subindo até quase o finalzinho. E aí eu começo a ter uma faixinha escura embaixo. Essa linha vai até quase o finalzinho. E eu começo a ter uma faixa escura aqui embaixo. Não vai ser sombra aqui embaixo, vai ter sombra ali em cima. Certo? Próximo quadradinho, essa forma ela segue reta e cai. E aqui ela segue reta. Aqui ela segue reta. Ali ela segue reta e cai. E tudo isso aqui é sombra do lado de fora. Tudo isso aqui é sombra do lado de fora. Temos sombra dentro? Temos mais ou menos por aqui, uma sombra um pouco mais suave. Então, para dar diferença, eu vou até trocar o lápis. Vou mexer com 6B aqui para deixar escuro do lado de fora. E aqui um pouquinho mais claro. Beleza? Próximo quadradinho, quase todo branco. Tem uma linha reta aqui e uma faixa escura do outro lado. Ele tem uma faixa escura desse lado e aqui uma linha reta. Certo? Próximo quadradinho, ele tem uma faixa de sombra no meio e um detalhezinho escuro na ponta. Ele tem um detalhezinho escuro na ponta. E ele tem essa faixa que vai aqui para o meio. Próximo quadradinho, uma grande mancha escura e uma faixinha clara lá no canto. Faixinha clara lá no canto, que morre aqui, né? E o resto é todo escuro. Ok? Vamos continuar. Deixa eu subir um pouco mais a imagem aqui. Vamos tampar ali. Tampa. Vamos abrir agora o N. Abriu. Olha quantos quadradinhos escuros agora eu tenho. Voltaram a ser 1, 2, 3, 4 aqui no começo. E no final ele é quase inteiro ali, né? Então vamos lá. Os 4 primeiros são escuros. Os 4 primeiros são escuros. Os 4 primeiros são escuros. O último, ele tem um pequeno detalhe em branco aqui. E o lado de fora é escuro. Ok?
Vamos lá. Quinto quadradinho. Essa linha desce reta e se encontra com uma outra que começa mais ou menos por aqui e vai até o meio. Como é que é? Ela começa mais ou menos por aqui e vai até o meio? Sim. E a outra se encontra com ela? Sim. E esse lado é escuro? Sim, esse lado é escuro. É isso. Próximo quadradinho. Ó, essa linha se comunica com a de cima. E aqui embaixo tem uma pontinha de nada. Esta linha se comunica com a de cima. E aqui embaixo eu tenho uma pontinha de nada. Beleza? Próximo quadradinho. Essa pontinha que começa aqui vai até mais ou menos o meio do quadrado. Essa pontinha que está aqui vai até mais ou menos o meio do quadrado. Beleza. No próximo quadradinho, essa mesma linha sobe em direção ao canto. No próximo quadradinho, essa linha sobe em direção ao canto. Temos sombra? Temos. Começa mais ou menos nessa metadezinha, né? Nessa metadezinha. E aí ela vai direto até o quadradinho 10. Então, ó. Todo este pedaço aqui tem sombra. Todo esse pedaço aqui tem sombra. O que mais? Próximo quadradinho, ele é quase todo branco, tem um pontinho aqui no meio, né? Ele tem um pequeno detalhe de linha que segue mais ou menos reto aqui e um pontinho aqui. Aqui eu posso preencher. Próximo, aquela mancha, ela desce e vai se encaminhando cada vez mais próxima do canto. E é só isso que tem detalhe nesse quadrado. Próximo quadrado, quase todo escuro. Eu tenho uma forma clara aqui, uma forma clara aqui embaixo e uma outra forma clara ali no canto. Como é que é? Eu tenho uma forma clara aqui. Eu tenho uma forma clara no canto. E eu tenho uma pontinha meio triangular aqui, não é isso? Todo esse miolo é escuro. Acabou? Acabou. Próxima linha. Cobre. Vamos destampar a outra. Andei muito para cá. Isso. Vamos lá. Quadradinhos escuros. Até o terceiro. No quarto tem um pedacinho de nada aqui embaixo. E no final ele já tem bastante detalhe, então não vou pintar aquele inteiro. Vou só me preocupar com os do lado de cá, certo? Então os três primeiros com certeza são escuros. Os três primeiros com certeza são escuros. O quarto quadradinho ele tem só um pequeno detalhe na ponta. O quarto quadradinho tem só um pequeno detalhe na ponta. Todo o resto dele é escuro. O quinto quadradinho. Esse detalhe pequeno da ponta se comunica com o traço lá de cima. Eu ligo isto com isto. E esse pedaço aqui no meio é sombra. Não é isso? Tem mais algum detalhe nesse quadrado? Temos uma linha reta que começa aqui no canto e vai até o canto ali. Não é bem no cantinho, é daqui até um pouquinho antes ali. É isso aqui, ó. Isto.
Próximo quadradinho, tem algum detalhe desenhado? Nada. Uma pontinha só do final do traço aqui. Uma pontinha só do final do traço aqui e já era. Próximo quadradinho, metade é sombra. Próximo quadradinho, metade é sombra. E essa sombra vai até onde? Ela segue 1, 2, 3 quadrados depois. Então vai morrer aqui. Ó. Daqui pra lá é tudo sombra. Percebe que é 2, 3 linhas e o resto é mais sombra do que desenho? Por isso eu escolhi esse modelo. Eu tinha certeza que, apesar de ser um modelo de anatomia, ele ia dar pouco trabalho para a gente na hora de copiar. Próximo quadradinho, ó, metade é escuro, metade é claro, né? Tem uma divisão mais ou menos por aqui, né? Metade é escuro. Depois não tem mais detalhe nenhum. Próximo quadradinho, aquela mancha, ela se encaminha definitivamente para o canto. Aquela mancha que vinha descendo se manda totalmente para o canto. E não tem mais nenhum outro detalhe dentro do quadrado. Próximo quadrado, eu tenho uma grande mancha preta aqui no meio com 2 manchas claras do lado. Uma mancha clara de um lado, outra mancha clara do outro. E aqui o meio está escuro. E o último quadradinho, aquela pontinha lá em cima faz um formato meio arredondado da sombra aqui, né? E essa linha se encaminha mais para o canto e o lado de fora é escuro. Foi? Foi. Vamos cobrir? Cobre. Vamos estampar a outra linha. Arrastei demais para cá o mouse. Vamos lá. Beleza. Quadradinhos escuros. Os 3 primeiros de novo. No quarto é que eu tenho detalhe, né? Então, quadradinhos escuros. Os 3 primeiros. Beleza? Quarto quadradinho. Aqui, ó, da metade, ele vai se comunicar com um traço ali em cima e com um outro traço aqui, ó. Né? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Da metade ele vai subir para cá. Mas ele vai se dividir no meio, assim, ó. Não é? E todo lado de fora é escuro. Próximo quadradinho não tem detalhe nenhum, só emenda ali. Não tem detalhe nenhum, só emenda aqui. Próximo quadradinho é um quadradinho branco, não tem nada desenhado nele. E o outro tem sombra. O outro tem sombra. E um traço aqui. E essa sombra que começa nesse canto, ela segue nos próximos 3 quadradinhos. Então, ó, a partir daqui, tudo isso é sombra até aquele pedaço de lá. Beleza? Próximo quadradinho, metade, metade de novo, né?
Metade, metade novamente. Próximo quadradinho quase todo branco, a sombra se concentra no canto. A sombra se concentra no canto. Próximo quadradinho, a mancha de sombra está no meio, rodeada por duas faixas brancas. Uma faixa maior desse lado, uma faixa menor do outro. O último quadradinho, nada de detalhe, só o canto. Nada de detalhe, só o canto. Vamos para o próximo. Cobre. Vou descobrir esse aqui. E toda hora eu tô arrastando a linha. Mais uma vez. Ó, os 3 primeiros quadradinhos todos escuros. Aqui, ó, não tem nenhum detalhe mesmo. O detalhe tá morrendo exatamente no cantinho ali, né? Então, posso vir ali e preencher os 3 quadradinhos de boa aqui. Beleza? Os 3 quadradinhos ali de boa. O resto tudo tem detalhe, né? Então, ó, próximo quadradinho tem uma areazinha escura em formato triangular e uma sombrazinha em todo o resto, né? Ele tem uma areazinha escura triangular do lado de fora, né? E uma leve sombra em todo o resto. Esta leve sombra, ela continua mais ou menos centralizada por aqui, né? Então ela faz uma curvaturazinha aqui e uma curvaturazinha ali embaixo. Mais ou menos por aqui. Essa sombra, né? Que no próximo quadradinho essa sombra se torna traço. O resto está tudo em branco, o resto está tudo em branco, tem uma melequinha de sombra no canto só. E aí seguem os 3 quadrados escuros. Seguem os 3 quadrados escuros. O próximo, metade escuro, metade claro ainda. Metade escuro, metade claro ainda. O próximo, quase todo branco e uma sujeirinha só no canto. O próximo, essa sujeirinha, ela faz um formato meio retangular do branco aqui, né? Ela cria um formato meio retangular no branco aqui. E todo lado de fora é sombra. Não é isso? E no último espaço a sombra faz uma curva aqui, né? No último espaço a sombra faz uma curva aqui. Então todo esse lado de fora é escuro. Acabou os detalhes aqui? Acabou. Vamos cobrir.
Vamos descobrir. Dois inteiros, o terceiro tem uma pontinha de nada. No final a gente volta a ter dois escuros aqui, né? Então são dois escuros no começo, dois escuros no fim, na fileira do R. Dois escuros no começo. Dois escuros no final. Beleza? Vamos detalhar o meio. Aqui é só uma pontinha de detalhe. Aqui é só uma pontinha de detalhe. E todo lado de fora é escuro. Certo? Quadradinho seguinte, eu tenho uma linha que sobe em direção àquela sombra, né? Então, começa aqui no canto e vem em direção à sombra ali, né? Uma linha. Posso colocar sombras de leve aqui em cima, porque já tinha sombra, né? Lembra disso? Os três quadrados seguintes não tem nada. E o próximo tem um pedaço de sombra. O próximo tem um pedaço de sombra. Até tem uma sombrinha de leve, uma sujeirinha. Então vamos dar uma sujada aqui no meio, né? Vamos dar uma sujadinha aqui no meio, de nada. Tá. E essa sombra escura, ela segue até dois quadradinhos após. Então, essa sombra escura, ela segue até dois quadradinhos após. Aqui eu tenho um formato retangular, claro que ele começa nesse quadrado e morre aqui no canto, aí ele segue e sobe sob a forma de sombra do outro, né? Então ele desce, fecha aqui embaixo e no próximo ele continua aqui embaixo e sobe no canto. E todo lado de fora é sombra. Todo lado de fora é sombra. Estamos quase acabando, hein? Cobre. Vamos abrir a penúltima linha agora. Dois quadradinhos escuros no começo. E aqui quantos são escuros, hein? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dois aqui no começo. E do lado de cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos esses são escuros. Tem detalhe desenhado no meio? Tem. No terceiro espaço eu tenho uma linha que segue inclinada, né, a partir do cantinho ali, onde tinha morrido a outra linha, até mais ou menos o meio do espaço aqui. Né? Então vamos lá. Como é que é? Daqui do canto até mais ou menos o meio. Então vamos lá. Faz a linha ali. Né?
E o lado de fora é escuro. Temos detalhes importantes aqui no meio, linha, alguma coisa assim? Não, né? Ó, tem uma massa de sombra que ela segue. Vamos contar aqui, ó. Tem essa área desenhada. 2 quadrados claros, 2 quadrados de tom médio e um que está do médio para o escuro. Então, 2 quadrados claros, 2 de tom médio e um que está do médio para o escuro. Né? Então aqui eu posso aplicar uma sombra de tom médio nesses dois e continuar a minha sombra escura ali. Beleza? Estamos quase terminando. Cobre todo mundo. E eu vou descobrir agora a última linha. Quantos quadradinhos escuros no começo? 2. Quantos escuros aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Deste lado são 2. E do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Falta o meinho ali. O que nós temos de detalhe aqui no meio? No terceiro quadrado, aquela linha continua em direção ao canto. No terceiro quadrado, aquela linha continua em direção ao canto e todo lado de fora é escuro. Beleza. Próximo quadradinho, eu tenho uma curva que começa no meio e vai até o canto ali. Começa no meio e vai até o canto. Tem uma curva aqui. Essa curva tem sombra aqui dentro. No próximo quadrado, essa sombra ela fecha um formato mais ou menos arredondado. Ela fecha um formato mais ou menos arredondado. E o resto do quadrado é mais claro. E aquela sombra de cima continua nos 2 quadradinhos, exceto num pedacinho aqui da ponta. Exceto num pedacinho aqui da ponta, eu continuo essa sombra aqui de cima. O que mais nós temos? O quadradinho seguinte, a sombra escura, ela morre mais ou menos aqui. A sombra escura morre mais ou menos ali. E aí nós temos um pouquinho de sombra de nada por aqui. E inacreditavelmente, nós terminamos. Eu vou tirar esse quadriculado de cima para a gente poder comparar com o nosso desenho e ver como ficou parecido. Vamos afastar a câmera um pouquinho para cá. Beleza? Percebe como foi possível copiar sem a gente se preocupar muito com detalhes? Como os quadradinhos eram pequenos, cada quadradinho tinha um detalhe muito pequeno para se colocar, não é? Então, o resultado final acabou ficando interessante. Depois, por cima disso, com o próprio 6B, você vem escurecendo onde for mais escuro, vai trabalhando com esfuminho para igualar essa sombra interna,
mas de uma forma geral o desenho e o sombreado já está quase pronto. Beleza? Aí eu vou cortar a imagem e vou mostrar para você no final como ele ficou depois de sombreado. Mas se a gente conseguir chegar pelo menos até esse nível aqui, até esse nível que aparece aqui, para mim já está ótimo. Você já conseguiu fazer muita coisa no seu desenho, beleza? Tá? Eu só vou mostrar ele depois de pronto, numa imagem fixa no final, tá? Mas por hoje é só, pessoal. Até mais.